A chamada Operação Militar Especial de Putin na Ucrânia tem sido bárbara, brutal e mortal. Obviamente para a Ucrânia, mas também para o povo da Rússia. Sem conseguir deixar as táticas soviéticas, onde soldados eram vistos apenas como carne de canhão para o bem maior, a Rússia já passou por 1.440.000 soldados, e esse número continua aumentando, e provavelmente terá ultrapassado a marca de 1.500.000 até o final de 2026. A guerra de Putin teve um impacto enorme na Rússia. Putin agora planeja algo que devastará o país todo. Um sacrifício tão sombrio que faria até mesmo Stalin desviar o olhar está sendo planejado. 500.000 russos acabam de ser alertados enquanto Putin se prepara para dar o passo mais horrível que já deu até agora na guerra na Ucrânia. No dia 27 de julho, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez o alerta. A Rússia está se preparando para recrutar à força até 500.000 soldados. Tudo isso para Putin manter uma guerra que já fracassou em atingir todos os objetivos definidos em 2022. Esta é uma mobilização sem precedentes no conflito, enquanto Putin se prepara para pedir ao povo ainda mais sacrifícios para realizar sua visão de uma Ucrânia subjugada. Putin não está pronto para acabar com a guerra, alerta Zelensky, e ele vem tomando medidas para permitir que execute uma mobilização da forma mais secreta possível, para evitar a ira do seu próprio povo. Ele fará isso no início de outubro, se não criarmos problemas para ele com logística, armas, gasolina e diesel, e se nossos parceiros não impuserem sanções totais por sua agressão, declarou Zelensky. Esse mês é importante. Putin está escolhendo esse mês por um motivo. De 18 a 20 de setembro, a Rússia fará suas primeiras eleições para a Duma estatal desde o início da invasão de Putin. O novo Centro de Estratégia Eurasiana diz que 450 deputados serão eleitos tanto por listas partidárias quanto por distritos uninominais. A Rússia também está usando essas eleições como uma oportunidade para exibir seu suposto controle sobre o território ucraniano que ocupa. A votação acontecerá em 11 distritos uninominais que a Rússia criou nos territórios ocupados, numa tentativa descarada de forçar o povo ucraniano a participar do processo parlamentar russo. Essas eleições visam mostrar força, mas também trazem riscos a Putin, que sempre foi tecnicamente independente. Putin mantém laços antigos com o Partido Rússia Unida, atual partido governante da Rússia. Nestas eleições, esse partido faz campanha abertamente com Putin pela primeira vez em quase 20 anos, segundo o Financial Times. Putin deixa claro de que lado está. Ele quer o melhor resultado possível para o Rússia Unida em setembro. Impor uma mobilização ao eleitorado antes das eleições pode causar uma catástrofe política para Putin. Então, ele vai esperar até outubro. Quando ele e o Rússia Unida alcançarem seus objetivos, forçará mais russos relutantes para a linha de frente infestada de drones na Ucrânia. Putin já se prepara para a mobilização há algum tempo. Em fevereiro de 2026, a mídia United 24 informou que uma legislação aprovada no final de 2025 abriu caminho para que o Ministério da Defesa da Rússia possa recorrer a um exército de reserva com 2 milhões de pessoas. O veículo informou sobre recrutamento obrigatório dos reservistas nos escritórios de alistamento. O principal dessa lei é mudar como a Rússia usa os reservistas. Desde o início da invasão da Ucrânia, o Kremlin diz que reservistas só protegeram infraestrutura crítica na Rússia. A veracidade disso é difícil de comprovar, mas agora isso não importa. A lei de 2025 abre caminho para que esses reservistas sejam enviados para a Ucrânia, se Putin decidir que é necessário. Uma base para a mobilização foi criada. Avançando para os dias de hoje, as afirmações de Zelensky sobre uma mobilização iminente são apoiadas por outras medidas que estão sendo tomadas. Em 27 de julho, o Militarny informou que Putin deu ao Ministério da Defesa da Rússia acesso aos dados do registro civil para fins de registro militar. Novamente, o Kremlin tenta ocultar suas ações. Alega que essa medida foi tomada para simplificar o processo de fornecimento de apoio ao pessoal militar e suas famílias. Foram feitas emendas ao artigo 13 da Lei do Registro Civil da Rússia, permitindo que o Ministério da Defesa obtenha informações do registro civil, para fornecer rapidamente as garantias sociais e compensações prescritas ao pessoal militar, veteranos e seus familiares, diz Militarny. Mas por trás disso existe uma ressalva. Os dados acessados pelo Ministério também serão usados para registro militar. O Kremlin concedeu ao Ministério da Defesa e à Guarda Nacional da Rússia acesso a um banco de dados civil, permitindo que rastreiem reservistas antes de a conscrição forçada. Há outros sinais de que uma nova onda de mobilização russa está chegando. Antes dessa mudança na lei, as autoridades regionais dentro da Rússia começaram a realizar sessões de treinamento para se preparar para uma mobilização em massa. A primeira sessão foi registrada em Volgogrado.
Embora representantes de Rostov, Kalmúquia, Astrakhan e das regiões ocupadas da Crimeia, Luhansk e Donetsk também tenham participado. Então, se estamos procurando pistas sobre onde a Rússia provavelmente começará a mobilizar soldados, essas 7 regiões provavelmente seriam um bom lugar para começar. Também em 27 de julho, o UA.News informou que a Guarda Nacional da Rússia fez uma alteração interessante em seus regulamentos de defesa civil. Essas mudanças visam proteger a Rússia contra ameaças em períodos de mobilização, lei marcial e guerra. Em outras palavras, a Guarda Nacional da Rússia está garantindo que tem as estruturas legais necessárias para reprimir protestos e outras chamadas ameaças que possam surgir caso Putin decida mobilizar soldados. As evidências estão se acumulando. Putin só deve anunciar isso após as eleições para a Duma estatal, mas já se prepara para uma mobilização que prometeu não fazer. O Kremlin ainda mantém essa promessa. Em resposta às alegações de Zelensky, representantes da Duma estatal da Rússia negaram que esteja sendo preparada uma mobilização. O chefe do Comitê de Defesa da Duma estatal, Andrei Kartapolov, afirmou: "Ouvi que Zelensky comentou sobre isso. Atribuo isso ao fato de que ele provavelmente exagerou no fim de semana e deixou a imaginação correr solta." Kartapolov afirmou que a principal forma da Rússia repor o efetivo militar é e seguirá sendo o recrutamento de voluntários que firmam contratos com as forças armadas russas. Sobre isso, Sr. Kartapolov, o simples fato de que a Rússia depende do recrutamento de voluntários nos dá mais um sinal de que Zelensky está certo e que uma onda de mobilização está chegando. O recrutamento de voluntários não tem ido bem para a Rússia em 2026. Em 4 de maio, o Pravda informou que a Rússia teve o 5º mês seguido com mais baixas de soldados na Ucrânia do que conseguiu recrutar para repor o efetivo. Entre dezembro de 2025 e 26 de abril, a Rússia conseguiu recrutar 148.400 pessoas, mas perdeu 156.735, deixando um déficit de pouco mais de 8.000. O Kiev Independent traz outros números, citando o discurso noturno de 25 de julho de Zelensky, que cobre todo o ano de 2026 até o momento. O presidente da Ucrânia diz que a Rússia sofreu 225.500 baixas até agora este ano e recrutou 221.000. Então o déficit é menor, mas ainda existe, mostrando que os recrutadores de Putin precisam voltar a um recurso que começa a esgotar. A Rússia ainda não enfrenta uma crise total de recrutamento, mas à medida que o número de mortes mensais continua a aumentar, com junho batendo recordes para a Ucrânia em 2026, com 39.490 baixas russas somente nesse mês, o problema existente vai piorar. A Rússia está ficando sem pessoas dispostas a aceitar os enormes pagamentos em troca de morrer na Ucrânia, o que deixa Putin desesperado, tão desesperado que já preparou tudo para a mobilização. O que vem a seguir é quase inevitável. Diante das perdas cada vez mais insustentáveis da Rússia, Putin tenta esgotar todas as opções até outubro. A United 24 Media relata que a Rússia agora está pressionando para que 30.000 soldados norte-coreanos e novos lançadores de mísseis do mesmo país cheguem ao território russo. Novamente, isso vem de Zelensky, que afirma que a Rússia já preparou instalações na região de Voronezh para acomodar os soldados norte-coreanos que estão chegando. Isso ameaça não só a Ucrânia. A Rússia ajuda a Coreia do Norte a aprender sobre guerra, aprimorar armas e ganhar experiência em combate. Isso ameaça a todos na Ásia, ao alcance dos mísseis norte-coreanos, disse Zelensky. Pode ser uma ameaça, mas também é um sinal de que a Rússia está ficando sem seus próprios soldados para posições na retaguarda. Reservistas têm atuado nessas funções. Talvez haja mais um indício de que serão enviados à linha de frente. O Kiev Post informa que a Rússia ampliou o recrutamento em prisões com uma nova lei, que aumenta o grupo de possíveis incorporados ao exército. A Rússia está tão desesperada que passou a enviar à Ucrânia condenados por crime organizado e uso indevido de segredos de Estado, além de assassinos, estupradores e dependentes de drogas de suas prisões. Parece inteligente enviar pessoas que lidaram mal com segredos de Estado. Certamente a Ucrânia não teria como capturá-las e voltá-las contra a Rússia. Nada disso vai ser suficiente. 30.000 soldados norte-coreanos equivalem a um mês de baixas russas. O recrutamento em prisões já é uma tática em uso. Adicionar novos tipos de criminosos à lista não vai impactar tanto os números da Rússia quanto Putin precisa. O problema do recrutamento voluntário significa que a Rússia está no vermelho durante todo 2026, e nos últimos meses de 2025, a mobilização terá que ocorrer em algum momento. Putin se prepara para algo devastador contra seu próprio povo. Mas até que ponto isso será devastador? E será que esse sacrifício forçado será suficiente para fazer a Rússia chegar lá e, pelo menos, permitir a captura de Donetsk? Antes de respondermos a essas perguntas, este é um lembrete de que você está assistindo ao programa militar. Se ainda não se inscreveu nem ativou as notificações, aproveite para clicar nos botões e voltar ao vídeo.
A mobilização iminente da Rússia terá dois grandes impactos. Mudará a situação na linha de frente e causará grandes problemas internos. Começando pela linha de frente, a Ucrânia sabe que a chegada de 500 mil soldados é uma má notícia. Sua estratégia agora é causar tantas perdas à Rússia que Putin seja forçado a negociar a paz porque as perdas se tornaram tão severas. Todas as ações da Ucrânia seguem esse objetivo. As vastas zonas de morte causam baixas em grande escala. Ataques dentro da Rússia prejudicam a economia de Putin e sua máquina de guerra por dentro. Com drones de médio alcance, a Ucrânia prejudica a logística russa e abre espaço para contra-ataques. Mesmo que a Rússia envie 500 mil soldados, essa estratégia continua. Porém, é mais difícil executar, pois a Rússia pode fechar brechas na linha de frente, reforçar defesas e enviar mais soldados contra as fortificações ucranianas. Se der certo, como Putin quer, pode acelerar a tomada das cidades fortificadas de Donetsk. Porém, a Rússia tem um problema, como explica Zelensky. Aumentar em 4 vezes e recrutar à força 500 mil soldados parece ótimo no papel para Putin. Porém, graves problemas operacionais surgiriam, muitos ligados à infraestrutura que a Rússia precisa para tornar esses conscritos eficazes. Zelensky afirma que ele não conseguirá preparar essas pessoas rapidamente. Isso mostra que ele enviará pessoas despreparadas ao campo de batalha, resultando em grandes perdas. Putin forçará os comandantes a enviar soldados mal treinados e despreparados à linha de frente. Embora muitos mobilizados por Putin sejam reservistas, a maioria só terá treinamento básico e desconhece o inferno de drones que os espera na Ucrânia. Eles apenas arrumarão suas coisas, farão alguns dias de treinamento e partirão. E se você acha que estamos exagerando aqui, então pense de novo. A má qualidade do treinamento russo é conhecida há tempos. Em maio de 2025, o Instituto para o Estudo da Guerra relatou que a Rússia passou a usar a tática de enviar recrutas mal treinados para os ataques. A ideia é simples. Esses recrutas não têm grande capacidade ofensiva, mas servem de alvo e fazem a Ucrânia gastar drones. Ao morrer, eles desempenham um pequeno papel ajudando a Rússia a romper fortificações através de sua própria e sangrenta versão de desgaste. Debre apresentou um relatório da United 24 Media, mostrando que alguns soldados russos têm apenas 5 dias de treinamento antes de irem à linha de frente. A Rússia oferece basicamente um curso intensivo de como virar uma baixa. Se até 500 mil soldados precisarem ser preparados de repente, os campos de treinamento já sobrecarregados não vão suportar. Os mobilizados terão sorte se receberem até os poucos dias de treinamento atuais. Putin não se importa. Para ele, os mobilizados mal são humanos. Eles servem apenas como carne de canhão para atacar as defesas ucranianas. As mortes e feridos não importam para Putin, nem os sacrifícios dos soldados e suas famílias em casa. A única coisa que importa para Putin é poder usar o povo da Rússia para garantir seu legado como um dos grandes líderes de guerra do país. Mas Putin deveria considerar o impacto do sacrifício que exige. Embora a mobilização seja forte na linha de frente, seu efeito interno pode decretar o fim do governo Putin. Voltemos a setembro de 2022. Após a operação militar especial fracassar em derrotar a Ucrânia tão rápido quanto Putin dizia, a Rússia enfrentava um problema. A Ucrânia reagia com força. Os soldados enviados para a invasão eram insuficientes, exigindo reforço de novas tropas pelas forças armadas russas. A solução encontrada por Putin foi uma mobilização parcial. Relatórios indicaram que a Rússia convocou 300 mil reservistas durante essa mobilização parcial. Vários problemas previstos por Zelensky para a segunda rodada de fato ocorreram. Identificar, treinar e avaliar todos aqueles que deveriam entrar na Ucrânia levou uma eternidade, atrasado pela burocracia que a Rússia tentou cortar com suas novas leis. Mais preocupante para Putin foi a resposta do povo russo. Essa rodada inicial de mobilização ocorreu quando o apoio à invasão da Ucrânia e a Putin ainda era alto. E mesmo assim, setembro de 2022 provocou protestos em toda a Rússia. E segundo a Newsweek, levou dezenas de milhares de russos a fugirem do próprio país para evitar servir nas forças armadas. Agora, aqui estamos nós, quase 4 anos depois. E Putin parece estar planejando fazer a mesma coisa novamente, só que em uma escala maior. Mas ele faz esses planos enquanto o apetite por guerra e sua popularidade caem na Rússia. O povo de Putin está frustrado com a guerra na Ucrânia, como mostram as pesquisas. Um relatório de 1º de julho. A TVP World disse que uma pesquisa realizada pelo Instituto Ucraniano de Conflitologia e Análise da Rússia revelou que 81% dos russos querem um fim imediato para a guerra na Ucrânia. A mesma pesquisa também descobriu que 73% das 1.600 pessoas entrevistadas se opõem a uma segunda onda de mobilização. A aprovação de Putin também está em queda. No
Dia 20 de julho, a United 24 Media divulgou os resultados mais recentes das pesquisas do Centro Russo de Pesquisa de Opinião Pública, órgão alinhado ao Kremlin e que manipula dados a favor de Putin. Descobriu que apenas 65,1% dos russos aprovam o desempenho de Putin. Esse é o ponto mais baixo de 2026 e indica cansaço dos russos com a guerra. Embora 65,1% pareça alto, lembre-se de que o número vem de uma organização praticamente controlada pelo Kremlin. Muitos na Rússia hesitam em expressar desaprovação por temerem a polícia secreta. Para outros líderes, 65,1% de aprovação seria excelente. Para Putin, que é um ditador comandando um estado policial, isso é um grande sinal de que ele se tornou impopular. Putin pretende jogar o fósforo aceso de uma nova rodada de mobilização nesse barril de pólvora, enquanto a economia russa já desmorona. Como o déficit orçamentário chegou a quase 77 bilhões de dólares, o Kremlin teve que pedir empréstimos ao Banco Central para cobrir os altos gastos de guerra de Putin. Segundo a United 24 Media, em 5 de junho, a escassez de mão de obra atingiu níveis históricos. A atração de investimentos estrangeiros é dificultada pela falta de garantia de que a Rússia fornecerá trabalhadores necessários às empresas. Agora, Putin quer retirar até 500 mil pessoas da Rússia para enviá-las à Ucrânia. Será um sacrifício grande demais para o país. É uma decisão que vai explodir na cara de Putin. Há uma razão para as leis da Guarda Nacional estarem sendo reescritas e para haver treinamentos para preparar as regiões russas para a mobilização. Nada disso tem a ver com o processo de mobilização em si. Putin e seus comparsas sabem que a mobilização trará ondas de protestos, um êxodo dos reservistas russos e um novo nível de descontentamento muito além do que foi visto em setembro. O povo russo já está cansado da guerra de Putin. Eles estão cansados de ver familiares morrendo e de ter que suportar uma economia prejudicada, linhas de abastecimento de combustível comprometidas e ataques frequentes de drones ucranianos, dos quais Putin parece incapaz de proteger os russos. A mobilização será suicídio político para Putin. Esperar até após as eleições para a Duma estatal não mudará esse fato. Talvez Putin pense que já está comprometido e decida ir até o fim. Afinal, os números já são brutais. O número de mortos na Rússia é alto, as baixas seguem crescendo, e o país enfrenta crise demográfica tão séria que sequestra crianças ucranianas para disfarçar o problema. A obsessão de Putin pela Ucrânia já prejudica a Rússia antes da mobilização. E você pode descobrir como assistindo ao nosso vídeo. Se achou o vídeo interessante, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder novidades do programa militar. E obrigado por assistir.